Paz de Cristo a todos. Estava aqui meditando numa conversa que eu tive semana passada com um jovem, e nessa conversa eu fiz uma pergunta para ele e perguntei: há quanto tempo você é crente? E ele falou: se contar por todo o tempo, eu tenho 19 anos de cristão. Mas aí eu perguntei assim: não, desde quando você criou o entendimento espiritual para cá? Ele falou: então, eu me afastei e voltei um tempo atrás, então eu estou há 4 anos praticamente vivendo na igreja, no evangelho. Aí eu fiz outra pergunta para ele. Bom, a primeira pergunta você já me respondeu, agora vamos para a segunda. Há quanto tempo faz que você não vê uma cura pessoalmente? Ou uma libertação pessoalmente? Ele falou assim: olha, pastor, faz muito tempo. Na verdade, faz muitos anos. Eu acho que eu era novo quando eu vi isso. Eu falei: não é possível. Nem assim uma cura de uma dor de cabeça, de uma dor na perna, de uma dor no estômago, de uma dor no pé, de uma febre, pelo menos isso. Ele falou: não vejo isso pessoalmente há muito tempo. Então eu me assustei, porque eu falei: então você está há 4 anos na igreja e não vivencia isso. Isso não é uma coisa normal na sua vida? Não é parte da sua rotina cristã? Ele falou: não. Então eu falei: então algo está errado, porque o evangelho de Jesus, ele é um evangelho de poder. Ele não é um evangelho só de palavras. Ele é um evangelho de sinais. É um evangelho de manifestação do poder de Deus. E essa manifestação traz curas, libertações, sons proféticos, mover sobrenatural de Deus, batismo com o Espírito Santo. Então isso deveria ser rotina na sua vida. Eu falei para ele. Então eu falei: algo está errado e talvez o evangelho que você está vivendo não seja o evangelho de Cristo, mas o evangelho dos homens. Porque hoje há 2 evangelhos, o de Jesus e o dos homens. O de Jesus é aquele que ele deixou pra gente lá em Marcos capítulo 16, se não me falha a memória, versículo 17 e 18, que diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem algo mortífero não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então é uma autoridade. Logo depois do versículo diz que os discípulos saíram e assim o fizeram. Depois de Atos capítulo 2, a sombra de Pedro tinha o poder de curar. Os lenços e aventais de Paulo tinham o poder de expulsar demônios e curar. Filipe, um dos apóstolos de Jesus, ele foi teletransportado por 32 quilômetros. Teletransporte, irmão, não estou inventando. Lá na Bíblia, em Atos, que você vai encontrar o apóstolo Filipe batizando um eunuco, e após o eunuco sair das águas, Filipe desapareceu, simplesmente sumiu e foi aparecer lá em Azoto, a 32 quilômetros de distância de onde ele estava. Então, coisas sobrenaturais aconteciam com Jesus. Jesus andou sobre as águas, Pedro também. A água foi transformada em vinho, pessoas eram curadas, demônios eram expulsos. É claro que há alguns propósitos da parte de Deus em alguns momentos, como com Pedro, quando andou sobre as águas, ali foi um propósito para a vida de Pedro. Não são todos que vão andar sobre as águas. Quando Filipe foi teletransportado em 32 quilômetros de distância de um lugar para o outro, de uma região a outra, é claro que ali tinha um propósito da parte de Deus. Então, quando João foi arrebatado em espírito, lá em Apocalipse, na ilha de Patmos, ali também tinha um propósito. Então, Deus ele sempre tem um propósito sobrenatural e particular para cada um de nós. Afinal, você já descobriu qual é o seu? Você tem vivido esse evangelho de poder ou você tem vivido um evangelho de prosperidade? Um evangelho que fala de dinheiro, que fala de entrar para a mídia, do nome ser soprado. Eu digo que esse evangelho é aquele que está lá em Heresias capítulo 1, versículo 2, que fala sobre soprar o nome, que fala sobre Deus vai te honrar, vai te colocar na plateia, no palco, e teu inimigo vai estar na plateia, ao invés de ser aquele evangelho que fala que devemos gerar frutos do Espírito e amar o nosso próximo como a nós mesmos, e suportar o nosso próximo em amor, que foi o que a Bíblia e Jesus nos ensinou. Então, eu te digo, o evangelho que você tem vivido é um evangelho
de poder, é um evangelho que está te transformando. Você tem percebido essa transformação dentro de você? Você tem percebido essa transformação de dentro para fora? Você tem percebido Deus, ele movimentando você e transformando você e através de você transformando os outros, aqueles que estão mais próximos de você? Será que você pode enxergar isso? Se você não estiver enxergando essa mudança, se você não estiver enxergando esse evangelho de poder, mas só de palavras vazias muitas das vezes, que não chegam a lugar nenhum, que mais enche o ego do que enche o espírito. E eu glorifico a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que ele diz em Romanos capítulo 1, Deus a quem eu sirvo com o meu espírito. Então servir a Deus não é na carne, não é no mundo físico, não é nesse âmbito natural. Servir a Deus é no âmbito espiritual, é no nosso espírito. Adorar a Deus em espírito e em verdade. A verdade é o evangelho que Jesus trouxe, o evangelho de poder e não só de palavras. Então, se você estiver vivendo essa vida nesse evangelho, em que é um evangelho só de palavras, é um evangelho que você não está vendo milagre, você não está vendo mover sobrenatural de Deus, e para ter algo sobrenatural é necessário fazer eventos extraordinários, convidar muitas pessoas para poder a gente ver alguma coisa, isso está errado, irmão. O mover de Deus, o avivamento, ele começa na casa e não tem que chamar ninguém, começa pelo pastor e pelos seus ministros, vai alastrando nos obreiros, vai passando na membresia, vai tocando os novos convertidos e vai transformando a igreja de dentro para fora. Cada membro, cada pessoa, a começar pelo líder, que tem que ter uma vida de oração e de palavra e de jejum. É a vida de um líder. O líder, ele pode não ter teologia, né? Pode não ser um bacharel em teologia, né? um básico, um médio em teologia, mas se ele tiver uma vida de quarto no secreto, oração, palavra e jejum, irmãos, tem tudo, está preparado, é tudo que ele precisa para manifestar o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. O problema é quando buscamos as outras coisas e deixamos o reino de lado. Então, pense e medite nessa palavra. Será que você tem vivido o evangelho de Jesus, o evangelho de poder? Será que você tem vivenciado milagres? Você tem vivenciado o batismo do Espírito Santo, renovo de línguas, profecias, revelações? Porque a palavra de Deus, é claro que sempre será prioridade. Porém, Jesus disse, se não houver sinais e milagres, o povo não crê. O povo não será transformado. O povo não vai viver o verdadeiro evangelho. Então guarde isso no coração. Tem que haver sinais e milagres. Me desculpe para você que prega contra a cura, prega contra a revelação, que fica criticando isso. Geralmente quem critica não manifesta poder, só fala, só tem palavras, mas não tem poder. Então, busca esse evangelho. Se você não estiver vivendo esse evangelho, você precisa urgentemente correr para ele e viver nele, no evangelho de poder, que é o evangelho de Jesus. Deus te abençoe e reflita: há quanto tempo você não vivencia milagres, sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus? Será que Deus mudou ou fomos nós que mudamos?